Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unifama aplicado ao curso de Direito na disciplina Projeto Integrador. Sou o professor Divago e é um imenso prazer estar junto com vocês mais um momento, mais um episódio e mais nesta reta final da temporada de 2023, quarta etapa, quarta fase. Está sendo muito gratificante todo esse percurso. Comemoramos um ano desde o projeto piloto do podcast da Unifama, inovamos com uma metodologia ativa e, é claro, participativa e realmente promissora para os nossos queridos acadêmicos. Importante ressaltar que o podcast tem a finalidade estritamente educacional, não é uma prestação de serviço, não é uma consultoria, não é uma assessoria. Estamos aqui para levar informação neste universo jurídico, com temas aplicados a direitos, deveres, políticas públicas, conexões com outras áreas, também articulando conhecimento com discussões, debates, decisões de tribunais e até mesmo fomentando a integração dentro das rotinas sociais. Por isso que o nosso foco é uma extensão para você, espectador. Falando nisso, como espectador, e sabemos que você está agora ao vivo no canal do YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like, aperte o sininho, é muito importante o seu engajamento. Lembrando que a nossa formatação e todo o percurso do podcast é uma produção de conteúdo exclusiva, claro, das demandas de pesquisa por parte dos alunos, dos seus estudos. É uma integração disciplinar que que atinge outras esferas e, com certeza, a devida entrega, claro, com prudência, responsabilidade social, que é o foco e constitui uma das filosofias da missão da Unifama. Hoje, o tema que será tratado será o direito do consumidor nos contratos. Muitos entendem que tudo é direito do consumidor, mas não. O direito do consumidor ele é instrumentalizado em relações contratuais. E essa grande equipe hoje vai estar explicando. Eu quero também aprender sobre o tema, como sempre, até mesmo nosso colega Ronaldo, aqui, gestor aqui da nossa staff, também quer aprender este tema alocado. Sejam bem-vindos, Raquel, Heron, Nájeda. Tudo bem? Você falou primeiro. E sejam bem-vindos a mais um podcast, né? Boa noite, né? Nós aqui de novo, mais o último do ano. E se Deus quiser, ano que vem tem de novo. Será que tem? Tem que ter. Não, tem que ter. Vocês estão cansados, hein? Não, a gente tá cansado não. É legal. Caras assim. Vocês assistem os podcasts dos demais colegas? Sim, esse outro que estava tendo anterior ao nosso também, eu achei muito legal sobre os contratos de mandato. É uma coisa que não é muito falada, né? Eu acho assim, por exemplo, a gente não tem ideia que a procuração é um contrato de mandato, pelo menos ainda não tinha aprendido, e hoje foi uma oportunidade, né? É bem legal que as pessoas conseguem perceber e ter acesso a conteúdos que só na faculdade mesmo de direito a gente consegue entender, né? E eu acho bacana que é trazido de uma forma diferenciada e de uma forma simples, para que as pessoas consigam entender de uma forma assim, mais, como que eu posso dizer, mais correta, né? E de uma forma que seja inclusiva, né? Porque muitas pessoas, a gente sabe que o nosso país hoje, o nível de escolaridade dele é bem baixo, né? E as pessoas às vezes não têm uma educação tão elevada, né? E assim, trazendo dessa forma que nós trazemos aqui, é uma forma de dar informação para as pessoas e para todos terem acesso, né? Com certeza. Como você disse, essa simplificação deve entender que o direito está na sociedade e a sociedade está para com o direito. Isso a gente já sabe dessa relação. E muitas pessoas não entendem. Às vezes ali emprestam um celular. É uma relação jurídica. Sim.
olha, eu preciso que você faz uma compra para mim lá no site tal. Tá, vou te passar aqui meus dados e informações. Isso é uma relação jurídica. Sim, com certeza. Então, são coisas cotidianas que não tem uma reflexão. Às vezes o pessoal entende que o direito, e esse é um dos pontos que eu sempre digo, a minha múltipla formação, né? Vocês sabem que eu sou formado em direito, gestão comercial, na gestão TI. Eu sempre digo, até mesmo os outros colegas que não têm uma formação jurídica, o curso de direito é um curso de expertise cidadã. Mas nós temos que entender que o direito e a justiça não estão somente no poder judiciário, não está lá dentro do fórum, não está lá dentro dos tribunais de justiça, não está somente lá dentro do STJ, STF. Então tem que compreender isso. O direito à justiça está na nossa rotina, no nosso relacionamento. A partir do momento que a pessoa respeita o outro, ela está promovendo o quê? Ela está sustentando o princípio da dignidade. Sim. As pessoas não entendem isso. Eu posso discordar, de uma maneira justificada, ele está exercendo o seu direito de liberdade de expressão. Sim. Ele tem pontos que realmente pode o quê? Para mim não faz sentido isso, mas eu vejo que você está equivocado ou não está equivocado. Entenda que o modo de pensar também é um relacionamento que envolve respeito, envolve questão de igualdade, a mesma situação que você tem o seu momento de dizer e se expressar, o outro também tem. Então, justiça não está, e o direito não está só dentro do poder judiciário, na mão dos magistrados. Esse é um dos grandes problemas, porque a gente está caminhando pensando numa juristocracia e não é bem assim. Certo? Não é bem assim, porque a gente começa a ver certas situações um pouco incongruentes, né? Como, só porque ele tem a posição de poder dentro do poder judiciário, ele criou artificialmente um tipo de crime. Ele entendeu isso. E a sociedade? Peraí, porque lá está o direito, lá está a justiça. Não. Isso está no dia a dia. Tá? Eu sempre digo, fala assim, o que é justiça? Não, justiça é aquilo que é certo dentro da lei. É muito mais do que isso. Isso é o justo. Existe o bem comum, existe o útil. Sim. Né? E geralmente as pessoas confundem, como eu sempre digo, né? Tem filósofos aí falam muito, não sei se é o professor Cortella, que começa com aquele um embasamento que é muito importante, confunde desejo com direito, que é uma situação que está lá na moral, na moralidade, mas independentemente a justiça para e o direito para. Então é muito interessante ter essa questão. Essa reflexão, sim. Eu achei bem interessante assim, chegar nesse assunto, que é até para entrar no nosso tema de hoje, de desejo e direito. Porque hoje nós vivemos numa época em que as pessoas acham que tudo tem que ser ingressado uma ação, principalmente o direito do consumidor. A gente vive numa era em que as pessoas acham que tudo é dano moral. E aí, toda relação que às vezes tem uma frustração, principalmente a relação de consumo, que as pessoas colocam expectativas sobre aquilo que elas vão dispor de algum valor, né? E aí não sabem, às vezes, que as empresas também têm os direitos e têm regulamentações, prazos para cumprir com serviços, né? Elas têm um corpo jurídico que vai dar uma assessoria adequada. Isso você colocou e entende, vou resolver isso aí porque vou pro judiciário. E acha assim, ele entende que vai fazer justiça só no judiciário. Eu acho assim que geralmente, vou colocar até um exemplo aqui. Olha, quantas vezes eu já comprei um produto, né, que é um produto congelado, cheguei em casa, abri, ele estava mofado. Eu levei pro supermercado. Eles têm lá o CDC, a troca tem que ser imediata para os produtos, né, consumíveis, perecíveis e tudo mais. Eles não deram bom dia, não deram boa tarde e tudo mais. Nós iremos trocar, você quer o valor do seu dinheiro de volta, ou um produto similar. Ou seja, a gente cumprindo a lei... Simples também, né? Fazendo a lei.
Mas aí você vê certas coisas absurdas. Sim. Como hoje eu vi uma matéria, geralmente de um profissional da advocacia, sobre um cara que vai lá caçando, tem os caçadores de produtos vencidos. Sim. Não sei se vocês já viram isso no mercado. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Então, gente, e aí o CDC teve uma modificação, aí depende das regras estatais, locais, sobre que ele tem essa, não, comprei o produto vencido, tem que ter pelo outro, ou quero... Gente, esse é um ponto interessante. E esse é o foco hoje, né, de entender até que ponto o direito do consumidor nos contratos, ele realmente protege o consumidor e, ao mesmo tempo, tutela também o fornecedor. Sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho interessante a gente falar assim, o direito do consumidor, o nosso CDC, ele foi inspirado nos Estados Unidos, né? Como sempre, a gente tá sempre ali antenado nos países de fora. E assim, o Brasil, ele, como estava tendo uma onda muito grande de ações relativas ao direito do consumidor e não tinha nenhuma regulamentação específica para isso, ele teve que dar esse passo, né? E assim, foram criadas várias comissões de direito do consumidor antes de chegar diretamente na legislação que nós temos hoje. E depois desse passo, eu acredito assim que foi muito importante para nós, aqui para nossa legislação, porque nós abrimos um caminho que as pessoas... Porque a gente sabe também que tem muitos absurdos que as empresas cometem. Então, assim, abrir um caminho de deixar um equilíbrio, né? Porque, assim... Antigamente, as pessoas não tinham esse entendimento de que se a empresa pegar e não cumprir com o papel dela, ela vai ingressar com uma ação. Muitas pessoas falavam, não, vai dar muita dor de cabeça e não vale a pena. E aí, com o CDC e o juizado especial, que foi algo assim que também deu uma revolucionada no nosso sistema judiciário, as pessoas conseguiram buscar os direitos delas baseado naquilo que nós temos hoje regulamentado, né? Que o consumidor, ele tem que ter a informação clara, que se tiver cláusulas que excluem algum direito dele, tem que ser cláusulas destacadas no contrato, né? Que ele tem direito a uma revisão daquele contrato, que se o contrato ficar muito oneroso para ele por situação diversa, ele pode pedir uma revisão. Então, eu acho assim que um passo importante, o Código de Defesa do Consumidor, e abre muitos caminhos para muitas discussões, né? Então, assim, com as pessoas sabendo desse direito, a gente também abre o caminho para poder entrar na busca da justiça também, né? E vocês querem falar também? Não, pode continuar. Falar seu pensamento. Não, então, nós somos já tutelados com o Código do Consumidor, né? Para caso haja alguma forma de quebra de contrato. Então, não foi cumprido o que está estabelecido no Código, aí sim nós podemos entrar com uma ação no Judiciário. Caso contrário, é igual o professor Divago estava falando, são formas diferentes que a gente pode resolver esses conflitos. Que tudo aqui é uma relação jurídica, né? Então, por exemplo, comprou algo e estava estragado ou estava quebrado, você vai levar lá, já existe o Código do Consumidor para você, estabelecido lá, e o seu fornecedor, ele já tem que saber que ele vai ter que fazer a troca do seu produto. Dentro do prazo estabelecido, por exemplo. Porque se você comprar um produto hoje e daqui 30 dias você quer levar para pegar e trocar também, aí não dá, porque tem a questão do equilíbrio, né? Porque você tem aquele prazo de troca. Não, é interessante vocês ponderarem isso daí quando você vê o consumidor. Eu me lembro na década de 90, né, vocês não são dessa época. Falar aqui sobre velhice, né, Ronaldo? Olha lá. Bom, o Código de Defesa do Consumidor foi em 1990, sim, correto? E na época, assim, demorou muito para ele se dissolver a nível nacional. Eu morava numa cidade pequena e tudo mais. Eu me lembro, vocês podem achar assim um absurdo, mas eu me lembro que era muito comum você entrar numa loja de sapatos, né, de sapataria, né, loja de sapatos, calçados, né, loja de calçados. Você já ouviu falar sobre isso? Uhum. Loja de calçados. E você chegava, você perguntava o preço. O preço é esse, vou levar. Você chegava no caixa,
a não errar o preço, um outro preço. Então, assim, tinha inúmeros problemas de oferta e publicidade. Até casos de você já pegar, colocar o produto na sacola, fazer tudo mais, aí o gerente chama, olha, nós erramos o preço e tal, né? É um preço maior e tudo mais, a gente vai ter que pensar e verificar. Então, assim, a pessoa já tinha comprado, celebrado o contrato, vinha. Então, isso era muito recorrente, as pessoas não entendem. Isso a gente está falando de 5 anos, 8 anos após a lei. E depois, é claro, a sociedade vai se desenvolvendo dentro dela e tudo. Mas é aquele momento, né? Foi sempre no Brasil ao extremo, né? Foi do consumidor ter mínimas tutelas perante o fornecedor, até agora ser, como se diz, né? Chegou a hora da revanche. Foi meio as crises, né? Com os fornecedores e compradores, consumidores. Então, assim, cria-se esse duelo, como diz. Eu fico muito chateado em ver caçadores de produtos vencidos. Se nem houve a contratualidade ainda, eles já querem é os direitos do consumidor em cima de uma possível contratualidade. Sim. Então, é difícil isso. Então, vendo os dois picos lá, quando criança e adolescente chegando agora, a gente tem muito que refletir para chegar a um equilíbrio. Sim. Hoje mesmo eu vi uma decisão numa página que é bem famosa e sempre salta todos os dias decisões, de uma juíza do estado de São Paulo, que uma consumidora ela foi negativada indevidamente e a juíza estabeleceu que o dano moral dela seria R$2 por ter sido negativada. Então, assim, a gente vê que mesmo quando a pessoa tem o direito garantido, né, que ela foi negativada indevidamente, às vezes, e ela vai na justiça buscar a sua tutela e às vezes ela chega na justiça e, querendo ou não, isso é uma ridicularização. Você dá R$2 de indenização de dano moral para uma pessoa que foi negativada, que teve seu poder de compra limitado, entendeu? Então, assim, a gente tem também essa questão de, no judiciário, ser estabelecido entendimentos padronizados, né? Tipo assim, para os casos, porque a gente vê que é igual teve a situação do Facebook, que teve que chegar a um recurso repetitivo para poder decidir coletivamente, porque tinha juiz que entendia que não dava dano moral e tem juiz que entende que dá dano moral. Então, assim, a gente tem esse conflito também em relação às ações que são ingressadas pelos consumidores, e aí quando o juiz, por exemplo, eu fiquei sabendo que o juiz deu dano moral sobre essa situação que também aconteceu comigo, então aí vem aquela onda, 50 pessoas ingressando com a mesma ação, vamos todo mundo pedir dano moral. A gente também não pode se apegar com o sensacionalismo, né? Como lá o Celso Russomano cria. Sim. E a gente entende isso. Então, é por isso que eu falo, a gente está vivendo os extremos, a gente foi de ponta a ponta, como se diz, do consumidor da escala 0 até máxima em relação, ou seja, quase um revanchismo. E isso não está dentro dos princípios, Sim. dentro do CDC perante os contratos que são celebrados, correto? Sim, é que assim, o CDC ele busca equilibrar a relação contratual, porque querendo ou não a empresa, e tanto isso nos processos, a empresa ela sempre vai ter o poder de se sobressair por conta da sua estrutura, né? O consumidor perante o Código de Defesa do Consumidor, ele é vulnerável. Certo. Então, tanto que nos processos, a empresa, a maior parte do ônus da prova cabe à empresa provar os fatos que modificam o direito do consumidor ou que extinguem o próprio direito do consumidor. Então, assim, é importante a gente entender que quando a gente tem essa relação desequilibrada tanto para um lado quanto para um outro, que tipo do consumidor querer se sobressair e tirar vantagem sobre o fornecedor, a gente acaba prejudicando uma cadeia inteira, porque isso em larga escala, eu digo assim, por exemplo, uma onda de ações contra a mesma empresa por causa da mesma situação acaba prejudicando também o empresário, e às vezes não é algo
que necessitaria de uma ação judicial, porque hoje, por exemplo, hoje em dia nós temos o PROCON. O PROCON, ele foi um órgão criado muito eficiente para poder resolver esse tipo de situação, para que não chegue a esse ponto das ações judiciais e que pegue e prejudique mais o empresário, entendeu? Então, assim, eu acredito que hoje, pelo menos na teoria, nós temos um equilíbrio estabelecido entre consumidor e empresário. Legislação, ok. Mas a prática ainda a gente precisa evoluir, né? Uhum. Interessante. Mais algumas considerações? Raquel falou tudo que a gente... Não. Certeza? É que é um assunto, assim, bem delicado, né? Quando a gente fala de direito do consumidor, porque nós nos colocamos mais no papel do consumidor do que dos da empresa. Eu falo porque quando eu tive a experiência do estágio e a gente pegava e defendia a empresa, era uma dificuldade enorme você imaginar, porque a gente sabe quando a empresa está errada, de fato, e aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer para defender a empresa? E você fala, que absurdo que ela fez com o consumidor, se fosse eu. E aí a gente fica naquele impasse e eu acho interessante até o debate porque a gente acaba pensando dos dois lados da moeda, né? E na nossa profissão, principalmente na nossa profissão, se nós formos exercer a advocacia, a gente precisa ter essa abertura para os dois lados, tanto para o direito do consumidor, mas também para o direito da empresa, porque querendo ou não, a empresa também tem os seus direitos e tem os seus prazos para cumprir, né? Sim, e estar do outro lado não quer dizer que ele está no lado ruim da relação. Sim. Não existe lado ruim. Então as pessoas têm que entender que os fornecedores possuem direitos e deveres no CDC, não só o consumidor. Sim. Então isso é muito importante, validar isso. Mas a gente está vivendo mais uma fase de ciclo. É uma legislação muito bem sucedida, a gente sabe muito bem, porque ela teve efeitos positivos do que negativos, práticos, mas ao mesmo tempo ela tem que buscar sempre o equilíbrio na prática que está lá distrito dentro da legislação. Sim, eu acho que o fundamental é a gente pensar assim, em seguir as etapas, né? Por exemplo, se eu comprei um produto e ele veio prejudicado, eu vou seguir o que a legislação manda. Primeiro busca o fornecedor, né? E aí depois, se não resolver com o fornecedor, procura o PROCON, porque eu acredito que essa é a forma da gente evitar ações judiciais banais, porque tem pessoas que entram por coisas banais e aí a gente acaba, porque querendo ou não, o custo hoje para você de uma ação judicial no juizado especial é mais ou menos R$6.000. Então, assim, o sistema judiciário gastando R$6.000 para você ter uma indenização, por exemplo, de R$1.000, não era mais fácil, por exemplo, o Estado ir lá e pagar os R$1.000 para você do que você pegar e fazer o Estado gastar R$6.000? Tem isso ou até também, mesmo tentar resolver isso, tentar com o distribuidor. O custo de operação é muito alto. É alto para todos, né? Às vezes também as empresas têm que entender que por causa de R$50 vira R$1.500 em um processo ou R$4.000. Não compensa. Não, sinceramente, o tempo e o desgaste, porque o custo com outros profissionais, advocacia e tudo mais. Do outro lado, você tem o Estado intermediando e entendendo, olha, a gente quer resolver o PROCON para tentar balizar isso daí da melhor forma possível. Isso vira um ponto muito importante, porque a gente está falando em eficiência estatal para isso, porque a gente não está falando em nichos de ações, eles estão discutindo sobre recuperação judicial, falência. Não, são processos bem distintos. Você sabe que não é em larga escala. Isso aí é o quê? São eventualidades. Agora, demandas de consumo são, eu acho assim, dentro de uma escala, você pode colocar uma escala, como se diz, uma progressão aí geométrica, porque 5, né? 5 com mais 10, daqui a pouco já está mais. Então, assim, é muito
é uma avalanche. Também tem a questão dos consumidores, né? Acredito que os consumidores também pecam bastante nessa parte de talvez não querer resolver diretamente com o distribuidor e procurar já a justiça, querer também um ganho só por causa que tem ali algum respaldo, né, no CDC, e querer levar essa vantagem. Talvez, se a maioria pensasse, tivesse essa educação de, igualmente você fez, ter essa educação de ir até o distribuidor, querer resolver ele primeiro, aí caso o distribuidor não acatar, aí sim no PROCON e fazer todo o processo, se fosse assim, eu acreditaria também que essas demandas que tem bastante iriam diminuir. Sim. É uma questão também cultural também. A gente tem que aprender sociologia e entender que no Brasil a gente se agarra muito aos problemas e promovemos pouca solução. E o problema nosso, a gente abraça o problema e aumentamos mais um problema. Sim. Ou a crítica, a negatividade, do que realmente a frieza de falar sim ou não e tentar resolver. Então, tem certas nações que são bem categóricas. Sim, não, vamos resolver aqui. Eu vi, né, que nem no nosso último podcast que a gente apresentou a questão dos recursos, a gente acaba tendo uma ligação aqui que é o uso indevido do judiciário, né? Então, quando a gente tratou de recursos, a gente falou sobre a questão de quando a gente entra com um recurso desnecessário, sem necessidade, e aqui no direito do consumidor é a mesma coisa. Então, às vezes a gente cria um pequeno problema, faz dele um maior problema, sendo que poderíamos ter resolvido ali na hora, ou usado do próprio Código do Consumidor, sem criar mais problema, conflito. Então, acho que eu me entretenho muito, na verdade, aqui. Eu gosto de assistir o Givago quando ele fala, assim, ele sempre fala uma teoria que eu nunca tinha pensado na vida, aí eu fico refletindo, eu fico pensando durante muito tempo, aí no final eu chego numa conclusão e eu nem me falo aqui. Mas é interessante, Naida, é importante, pelo menos você refletiu. Esse custo é de uma receita que é captada dos tributos que compõem o orçamento para financiar as atividades do judiciário. Isso não para o cidadão, ele entende como gratuito a acessibilidade. Sim. Mas para a sociedade no todo, ele está pagando muito bem juntamente com todos nós. E eu que não estou utilizando, estou pagando, é o mutualismo. Sim. Isso que é uma falta de visão, de entender que isso tem um custo operacional. É diferente dos norte-americanos, que olha, tudo bem, se você quiser ir para o judiciário, nós vamos, mas aí você já sabe que é quanto você tem disposição financeira para ir caminhar com o processo, porque é uma outra realidade. Sim, então, por isso que eles buscam muita extrajudicialidade dentro do contexto de solução social. E a gente vê a importância, por exemplo, desse projeto do podcast para as pessoas também terem essa informação de que o judiciário, até o juizado especial, ele tem um custo para o governo e para nós também, porque nós pagamos o nosso imposto. Então, a gente vê a importância de falar sobre esses assuntos e assim, desenvolver o assunto até de onde ele começa, até onde ele vai, onde ele chega, porque ele começa num problema pequeno de um produto estragado. E aí, às vezes, chega lá no judiciário e aí as pessoas não têm essa informação de que o custo do judiciário ele é muito alto. Que vai ter um juiz, no juizado especial tem o juiz leigo, aí tem o juiz togado, tem o estagiário, tem o assessor. Então, são muitas pessoas para trabalhar no processo e gera um custo enorme para o Estado e nós pagamos isso é refletido nos nossos impostos. Então, assim, é bom a gente ressaltar que hoje o PROCON, esse órgão, ele é feito justamente para isso, para a gente tentar reduzir os custos e pagar menos, né? E ele é gratuito. Então, assim, caso você aí de casa tenha um problema e você não consiga falar com o seu fornecedor, vai no PROCON. O PROCON, ele tá lá para isso, né? O papel etapa. A primeira etapa é mediador, né? Sim, e ele vai entrar em contato com o fornecedor, né? O procedimento deles, eles pedem um prazo. Um dos pontos, porque pode-se deixar o PROCON e ingressar diretamente, acho que é ali que poderia ser uma revisão. Sim. Tem que apreciar, às vezes, o PROCON, o órgão administrativo, para depois subir. Seria, assim, uma parte de... Sim, uma forma de pegar e reduzir, né? Seria uma solução para essa linha. Sim, bem interessante. Mas legal. Chegamos ao final agora do podcast. Eu tenho uma pergunta para vocês. Agora, essa perguntinha é importante. Vamos lá. A gente falou sobre, claro, as relações contratuais, né? Falar
compra e venda, prestação de serviço, ok. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, e esses também os espectadores também vão pensar, porque a gente tem muito esse jargão, se compara, claro, a gente falou que isso nos Estados Unidos, no começo, os norte-americanos e tal, lá é uma outra realidade, vários países são outras realidades, aqui nós temos a nossa realidade, que é o CDC, que é um sistema, né, jurídico que tutela o consumidor, tá? E o fornecedor também, tendo o consumidor o seu ponto focal. Aqui no Brasil, o que vocês acham? O cliente sempre tem razão? Não. Eu acho que depende muito. Essa é uma pergunta, porque lá fora, em alguns países, falam, não, o cliente sempre tem razão, devolve o dinheiro, tal, resolve aqui. Mas aqui no Brasil, o cliente sempre tem razão, porque isso já está interiorizando dentro disso. Isso se tornou uma cultura. O cliente sempre tem razão. Não. Hoje, as empresas competem em si, disputam o cliente em todos os sentidos. Tá? Eu que sou apaixonado por empresas, eu vejo na pele, na prática, que você conquistar o cliente. Às vezes, quando o cliente está no mercado que está extremamente competitivo, ele se empodera. Entende? Tá? De tal forma que ele fala, sem você, eu consigo o quê? Ter a minha necessidade. Você sem eu, você tem prejuízo. E vem aquela tona, o cliente sempre tem razão. Eu acho que é uma coisa de se refletir, né? Porque assim. A gente sempre faz uma pergunta no final que a gente uma pergunta assim. Aí a gente leva pra casa. A gente leva pra casa e fica discutindo depois. Só vai dar gente amanhã no grupo. O que vocês acharam disso aqui? Porque assim, eu acho que a gente tem que. Vocês são futuros juristas, tá? Vamos entender isso. Só pergunto pra vocês, estou aqui como leigo. Olha, eu acredito, acho feio, né? Eu acredito que nem sempre o cliente tem razão, não. Pelo nosso sistema, não. Pelo nosso sistema, não. Na teoria, era pra, sim, ter, mas, assim, na prática, não. Porque nós temos muitas pessoas que agem de má fé, entendeu? Então, assim, e nessa que o empresário, ele sai no prejuízo. Porque eu acredito, assim, tem que ser uma relação mútua, né? De boa fé das duas partes. E quando tem a má fé do lado do cliente, o prejuízo, eu acredito que o prejuízo sempre vai ser maior pro empresário. Então, eu acredito que nem sempre o cliente tem razão, infelizmente. Me perdoem os consumidores aí, mas nem sempre o cliente tem razão. Eu acho que comparado com lá fora, não. Mas se você for pegar o CDC, acredito que sim. Porque coloca como se o consumidor fosse sempre aquele lado mais fraco da situação. Não, isso daí já é interpretação, tá vendo? Ele é a parte suficiente. Mas às vezes assim, a gente tem que entender que tem que diferenciar entre sempre ter razão ou... Claro, em mercados, como se diz, concorridos e tudo, ou outra visão, ok, mas ele entende que ele quer ali, quer resolver ali, mas não é o perfil. Eu acho que vocês têm que refletir, vocês são futuros juristas e vocês estão aí nessa máxima do consumidor, né? Vitorioso. Sim. Entende? Ele se empodera com as relações contratuais. Eu entendo isso, mas aqueles outros não, aqueles outros só querem que o contrato seja cumprido e mais nada. Eu falo por uma experiência que eu tive no escritório, que foi o seguinte, um cliente da empresa, ele teve o serviço dele cortado por um dia, por um evento externo, não foi por culpa da empresa. E ele entrou com processo judicial por causa de um dia. E é um mero de sabor, querendo ou não, um dia, tipo, a agência que regulamenta a atividade dessa empresa, ela fala que tem que ser restabelecido o serviço 7. E não aí, é um serviço essencial, não é água, não é luz. E aí correto. A pessoa, pelo mero de sabor, ela acha que por um dia, sem aquele serviço, ela pode entrar com uma ação judicial, tanto que a pessoa não ganhou essa ação judicial, porque o juiz também entendeu dessa forma. Nem sempre o cliente tem razão. Um dia, tipo assim, 24 horas sem aquele serviço que não é um serviço essencial. Então, levem para casa isso daí. E fica aí pro próximo podcast, gente. Deixar os espectadores até mesmo falar. Entendeu? Eu só digo uma coisa. No sistema brasileiro, o consumidor /cliente,
ele está distrito à legislação. Então, a legislação que vai dar o quê? A razão. Sim. Certo? Não é a situação, porque confundiu muito o desejo, tudo, como esse caso, outras coisas. Toda semana tem um caso novo, né? Sim. Alguma coisa que acontece que fala, não, desculpa, eu não fui criado dessa forma, não são assim. Entende? Não são assim. Esse mundo jurídico, a gente vê muita coisa diferente e a gente tem que rir e refletir, né? Porque todo dia é algo novo, né? Algo novo e tudo. E é aquilo que eu falo, transparência é muito importante dentro de toda quanto é relação. Então, vale a pena aí entender o nosso cenário. Vivendo hoje, pensando também no amanhã. Legal, gente. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigada. Aí. Estamos encerrando em mais um podcast da Unifama. É um prazer aqui estar junto com vocês neste momento. Lembrando que estamos no canal do YouTube. É muito importante a sua inscrição. Estamos aqui ao vivo, vai ficar gravado. Se inscreva no canal, dê um joinha, aperta o sininho. Isto fomenta, claro, a continuidade de todos nós aqui na produção de conteúdos dentro dessas discussões, essas informações que são bem articuladas pelos queridos alunos do curso de Direito da Unifama. Lembrando, estamos aqui de braços abertos. Se nós cometemos aqui alguma gafe, alguma indelicadeza, algum erro, algum equívoco, isso pode acontecer. Isso aqui é um processo de ensino e aprendizagem. Então, recebemos elogios, críticas, ponderações, ratificações, recebimento de material, tudo para a nossa melhoria contínua e crescimento. Queremos também aprender e aprofundar em todas as nossas discussões. Até breve, pessoal, com mais um outro momento nesta reta final da quarta etapa desta temporada 2023, que foi sensacional. Tchau, tchau, gente.